Bom dia, Soco Matinal, seu programa compilado de informações de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro, para você começar o dia sabendo tudo que você precisa saber e mais ainda sobre as coisas que precisam para você parecer ainda mais inteligente do que você já é no seu dia a dia. Hoje eu tenho uma dupla aqui ao meu lado que eu não tenho nem palavras para descrever o quanto que eles são. Douglas Ribeiro. Bom dia a todos, bom dia Lucas, bom dia Manuel, bom dia Bom dia Edson. para você e sua família. Na verdade é um trio, melhor que o MSN do Barcelona. Que isso, Que hein? isso, hein? MD. Tão importante assim, Douglas? Quem é Tamo Barcelona? demais. Quem é Barcelona? Ok. E também ele, o bastião da seguridade e do pináculo da estabilidade do mercado financeiro ocidental, Manuel Neto. Gostei dessa, mas Gostou? do oriental também. Foi bom. Olha. Fique Bom esperto dia, aí, Edson. coreano. Bom dia, Douglas. Bom dia, Gente. Lucas. Bom dia, senhoras Bom e dia pra senhores. você e sua família. Vamos pra essa terça-feira aqui, nublada em Goiânia. Incrível Nublada. que pareça. Eu acordei pra fechar a janela hoje, cara. Tava molhando meu tênis lá. Então, começamos o dia hoje com o governo elaborando um pacote significativo para revisão de gastos. E esse é um pacote, inclusive, que é um modelo de Estado e não de governo. Como que é a diferença? Um pacote de mudanças de governo acontecem durante aquele período onde o governo fica durante 4 anos. Um pacote de Estado muda as estruturas do Estado. O maior exemplo que a gente tem disso é a independência do Banco Central. Isso não foi uma medida de governo, foi uma medida de Estado que o Bolsonaro fez, que está repercutindo, inclusive, nos próximos governos. Temos isso, também temos aí, de acordo com o Galípolo, o Banco Central não deveria votar a meta de inflação. A gente vai falar sobre isso aí. O Lá Galípolo chegou chegando, né? Chegou. O novo presidente do Banco Central chegou chegando. Polêmico. E a gente tem também a França, que enfrenta uma pressão política sobre o acordo União Europeia e Mercosul. Mercosul é o bloco econômico aqui da América Latina, onde o Brasil faz parte. O Brasil é o maior do Mercosul. E a União Europeia ali, onde tem o bloco europeu. E adivinha quem está barrando, quem está colocando obstáculo aí para a entrada do Brasil e do Mercosul? A França. Então, França. Facilita, Aí não, né? cara, sai fora. Então começamos aí o programa de tradição, com essas notícias e mais outras notícias aqui. Primeiramente, começamos com os índices, né? Onde o Douglas Ribeiro separou os índices esta manhã para vocês estarem atualizados. Então vamos lá começar pelos Estados Unidos, como é um programa de tradição. Hoje o Nasdaq Futuro está caindo 0,26 e o S&P 500 também 0,09, que tem subido ali ao Dow Jones Futuro 0,15. Isso aqui é muito por conta de algumas agendas ali de resultados das empresas, principalmente do setor bancário. Então hoje tem um destaque maior ali para o Bank of America, Citigroup, tem o Gold Sachs também, e tem as empresas aéreas ali, a United Airlines, e empresas da indústria como Johnson & Johnson, indústria e também consumo global. Então isso tem impactado um pouco nessa manhã. Na Ásia Pacífica a gente tem quedas principalmente ali na China 2,53% e também na bolsa de Hong Kong 3,67%. Isso aqui é muito por conta de alguns dados fracos ali da economia chinesa, que já foi para o mercado e foi abaixo das previsões do mercado. Então isso tem impactado um pouco na manhã ali na parte da Ásia e Pacífico. E tem subido mesmo é a bolsa do Japão e também da Coreia do Sul, subindo 0,39%. Quando a gente vai ali para Europa, nossa, quase que eu... Quando a gente vai ali para a Europa, a gente tem os índices ali da Nasdaq. Nossa, Nasdaq. Nossa. Engaguejando, vai, pode ir Tá. lá, manda bala. Pode só... Agora, Primeira Calma, vez na história desse país. Primeira vez na Caralho. história desse país, Douglas trava. Vai, Agora- Douglas. Agora indo lá para a Europa, a gente tem os índices, principalmente do Reino Unido, caindo 0,41, o DAX da Alemanha subindo 0,38 e também a Bolsa da Itália 0,01, então bem em linha mesmo. É muito por conta ali dos estímulos da China, que não animou também os investidores, também os investidores europeus, e também os dados ali da inflação da França e também o índice de confiança empresarial da Alemanha, porque a Alemanha é mais voltada ali para a indústria, então esses índices é de extrema importância para o mercado para ver ali a estabilidade da maior economia europeia. Quando a gente vai agora para a parte das commodities, a gente tem o petróleo WTI caindo 4,39, chegando a 70,59 dólares o barril. O petróleo Brent também está a mesma dinâmica, caindo muito, 4,23, chegando a 74,18 dólares o barril. E o minério de ferro também está a mesma coisa, caindo 0,38, chegando a 111,24 dólares.
E agora a gente vai para nossas criptomoedas. O nosso querido Bitcoin está com uma tendência de queda ali de 0,31, chegando a 765 mil dólares. Nosso querido Bitcoin, depois de ter saltado bastante. Nas últimas semanas ele estava na casa de 60 a 62 mil, agora está fechando aqui a 65.765. Então tá uma recuperação aí do nosso querido Bitcoin. É, só uma estabilizada. Ontem mesmo subiu bastante aqui no programa. Então, começamos as notícias internacionais hoje com um prêmio Nobel de Economia agora do ano de 2024, né? Então, a chamada é Por que o Brasil é um país pobre? Vencedores do Nobel apontam a importância das instituições para a prosperidade, né? Então, o prêmio agora de 2024 de Nobel de Economia foi concedido a Daron Acemoglu e Simon Johnson e James A. Robson por suas contribuições significativas ao entendimento das razões que explicam a disparidade entre a riqueza entre os países, e também os pesquisadores destacaram as importâncias das instituições como um todo para alavancar essa prosperidade. Perfeito, Edson. O que a gente tem antes da gente entrar nesse paralelo entre os países aí conforme eles foram colonizados e a questão hoje do Brasil, da gente ser aí um país subdesenvolvido, ou pelo menos em movimento e desenvolvimento, é o que acontece. Se a gente for pegar aí uma amostragem dos 20% dos países mais ricos, eles são 30 vezes mais abastados do que os 20% mais pobres. Então você vê aí que tem uma disparidade muito grande, que isso está muito associado desde a época ali da colonização mesmo. Porque quando você vai pegar ali colônias que eram mais voltadas para a extração, que tinha uma grande quantidade de pessoas naquelas regiões, acabou influenciando, isso é enraizado até hoje, que é o caso do Brasil, de você ter ali uma governança mais voltada para o autoritarismo. É claro, o Brasil já encaminhou muito fortemente aí para uma democracia, mas a gente ainda tem a reflexo ali daquela governança que foi instituída ali por Portugal e que foi passando de anos atrás, anos aí, que acabou impactando a gente. Mas isso é um ponto que a gente tem que refletir, porque quando você tem aí um sistema de colonização mais voltado para a extração, você acaba impactando negativamente aí e acaba trazendo um reflexo duradouro para as futuras gerações e até mesmo para as futuras organizações. Ou seja, você tem organizações menos sólidas ou mais voltadas num pulso mais forte ali, que acaba não fomentando positivamente para uma economia ser mais próspera e também para você ter instituições ali mais claras e mais transparentes e que traçam mais flexibilidade. Então isso acabou gerando aí, que foi algo muito importante, que envolveu nesse parte do Prêmio Nobel, aí, tanto a parte juntando a economia como ciência política, que foi algo bem inovador e que trouxe aí bastantes insights. É claro, nenhuma das soluções que esses três economistas trouxeram são soluções fáceis de serem implementadas e que vão ser facilmente ali resolver os problemas, mas são insights que a gente consegue, sem dúvida nenhuma, com o tempo, poder ali estar fazendo a implementação e aos poucos aí trazer ou mudar a realidade. Maravilha. Segunda notícia aí pode ser resumida em Emmanuel Macron tá com medo do Brasil. É isso mesmo. Resumi toda a notícia. Por quê? O que acontece? Existe ali um acordo que está sendo costurado há um tempo entre o Mercosul e ali a União Europeia, né? E esse acordo ele vai facilitar principalmente a comercialização de produtos agrícolas, de carne bovina, carne suína e avinos. Olha que interessante. Quem que é o principal produtor? Brasil. E a gente tem uma carne boa, barata, o agro é grande aqui no Brasil. Só que, por outro lado, adivinha quem que é um dos grupos mais poderosos da França? São os fazendeiros lá que fazem com que o Emmanuel Macron continue no poder de certa forma. Então o Emmanuel Macron já está gastando todas as fichas necessárias ali para tentar barrar esse acordo, mas ele está ficando sem capital político para tentar interromper as negociações. Então é bem provável que ele perca, o Brasil ganhe, chupa Macron. Perfeito, não, é exatamente essa dinâmica, porque o Macron ele já tem perdido força, principalmente na França, agora na União Europeia também é a mesma dinâmica, tanto que ele até fez manobras políticas ali para reduzir o parlamento também. Foi um dos primeiros, foi bem no início desse ano mesmo que ele teve todo aquele contexto político. E isso aqui tende a trazer maior sensibilidade ali para os fazendeiros, que é o maior grupo ali na parte de exportadora da França. É claro que a França também exporta outros produtos, principalmente de maior valor agregado, mas a parte ali dos bens primários também é muito importante. Então isso é só mais uma política mesmo contracionista, no sentido assim de proteção da indústria deles,
E isso vai muito contra o livre mercado e também é muito interessante se a gente for pensar a ligação que o Macron tem com o presidente atual do Brasil, o presidente Lula. Porque ele sempre esteve presente, né, em vários contextos, só que quando entra em interesses mesmo, questão de diplomacia também, ou questões mesmo que envolvam questões econômicas, eles basicamente são rivais ali, né? Então é bem interessante essa dinâmica. Por que que eu falo isso? Porque às vezes a gente sempre fica pensando, poxa, mas o Brasil poderia entrar muito em contextos mais geopolíticos, ou às vezes em assuntos mais delicados. Mas não, às vezes o Brasil não entra nesses assuntos justamente para ele ficar neutro e conseguir dialogar com todo mundo. Então, por exemplo, o Brasil hoje ele consegue dialogar com o BRICS, consegue dialogar também com o G8 ou o G7. G8 porque antes tinha a Rússia, agora eles estavam até querendo tirar a Rússia, mas, por exemplo, o Brasil é um dos únicos países que consegue neutralidade e também negociar com todo mundo. Então, é só essa dinâmica que eu queria trazer sobre, às vezes, por exemplo, a França, às vezes fica pensando, poxa, o Brasil é um país que tem sérios desafios, sérios problemas para ser resolvido, mas quando vai para o debate mesmo econômico, a gente é muito grande. A gente é o maior bloco aqui da parte do Mercosul, então isso acaba que enfraquece ali países como a França e outros países também. Então, o nosso país é muito grande, gigante, ele tem que ser ouvido nessas pautas políticas e sociais também. E aí vem um adendo aqui que a gente tem dois posicionamentos quando a gente fala do Brasil. Que o Brasil tem um mercado muito grande, que é o mercado real, e a gente tem um mercado financeiro minúsculo. Só para entenderem, como assim? Porque tem dia que a gente fala que o mercado financeiro é íntimo, é ínfimo, né? Nossa, hoje tá ruim, íntimo. O mercado financeiro é íntimo. É isso mesmo. É íntimo também. Foi mal, pessoal. Ontem foi um dia especial. Então, ó, o mercado financeiro brasileiro, ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno. Mas menos de 4% das pessoas investem, comparado com os Estados Unidos, onde chega a mais de 50%, né? Os últimos dados lá. Então a gente tem aí um mercado financeiro muito pequeno, só que a economia brasileira é muito forte, é muito grande, o território, a população é muito grande. Então o que acontece? O nosso papel também é trazer toda essa população para conhecer mais o mercado financeiro, porque o mercado financeiro ele não é um local onde você só ganha lucros, onde você investe um dinheiro para quando está sobrando. Não é isso, o mercado financeiro ele é um fomentador, ele é um alavancador de toda a produção industrial e agrícola de um país. Então, se você quer, por exemplo, começar uma empresa, o mercado financeiro é aquele cara que vai fomentar uma startup para fazer a startup dar certo. Trabalhar com o mercado financeiro como um aliado à própria economia que já é gigantesca faz o país ficar maior ainda. Os Estados Unidos por diversos fatores, mas um dos fatores que influenciam é que eles utilizam o mercado financeiro como um alavancador de toda a economia e não como um satélite ali próximo, quietinho no canto dele, que é o que o Brasil faz. Então, nosso papel hoje é trazer para uma economia que já é gigantesca, que é o Brasil, o mercado financeiro como um amigo e não como inimigo. Vamos então... Trazer liquidez, né? Trazer liquidez. Não, e às vezes, por exemplo, tem muitos projetos que os investidores aí entram nessa parte de startup, que são empresas que estão iniciando projeto que às vezes nem conseguem gerar caixa. O mercado financeiro ainda banca essa geração, esse queima de caixa, né? Às vezes não tem a geração de caixa, faz geração de caixa porque a empresa geralmente nem dá lucro, então vai pelo fluxo de caixa mesmo, que é outra dinâmica da contabilidade. E o mercado sempre banca esses investimentos. Então, se a gente pega nos Estados Unidos também, Uber, a Amazon no início também, a Apple também foi uma das empresas... existiriam. Exatamente. A Apple mesmo teve que ter um aporte financeiro muito grande ali da Microsoft no início, para que pudesse ali sair fazer uma reestruturação financeira, e agora é uma das maiores empresas do mundo. Sim. E aí, quando você chega num patamar onde o seu próprio capital já não tá fazendo você alavancar, você se alavanca com um capital de terceiro, que tem com uma taxa de juros baixa, sabendo que o seu EBITDA é maior que aquilo, então você consegue pagar e ainda continuar crescendo. Depois, quando você vê que já está grande o suficiente, faz um IPO, abre a oferta pública de ações para você conseguir investidores, e aí você era dono disso, de 100% de uma coisa grande, agora você vira dono de uma parte menor, mas de um negócio enorme, e o país inteiro cresce, todo mundo contrata e o pau quebra. É isso. Então vamos agora para as notícias nacionais do Brasil, viu? O comentário eu li ontem do Brasil, que é o quê? O governo elabora pacote significativo para revisão de gastos agora para dezembro. Então o governo anunciou aí que vai implementar, vai apresentar esse pacotão de medidas que vão conter os gastos públicos, ou seja, finalmente, parabéns, sensato, inteligente, respeitoso. E esse pacote, como a gente falou no início, é um pacote que muda legislações do Estado e não do governo. Já expliquei no início, vocês entenderam. Maravilha, Edson. Bom, e aí você fala, por que não fazer isso agora e só em dezembro? É porque a gente ainda está em época de eleições municipais, a gente sabe ali
que os parlamentares estão fazendo aí voos particulares aí para apoiar seus candidatos aí nos respectivos municípios e que acaba deixando a pauta aí fragilizada, então não teria quórum suficiente ali para fazer a votação. Pauta fragilizada. Pauta fragilizada. Prioridades. Né? Prioridades. O que é mais importante? Você apoiar o seu candidato ali ou mexer numa estrutura que vai ser a base aí fundamental para o Brasil talvez instalar e começar aí realmente a crescer. Então, a gente tem aí esse pacote relevante. Você é um cara das indiretas aí, viu? É o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que colocar lá e também vai até um ponto de atenção para qualquer tipo de voto que você for dar na sua vida, seja para um prefeito, deputado, quem quer que seja. Tem que votar numa pessoa que você acha que ele vai te representar e que ele vai fazer a diferença e que vai alavancar de forma sustentável. Então não é só dar um voto por alguma ideologia ou por algum ponto que você acha que deve ser ali. É voltado mais para essa questão. Mas mudando essa parte de votação e voltando aqui para o ponto fundamental da notícia, é que a gente tem esse pacote relevante e conforme o Edson falou ali, não é um pacote só do governo, é um pacote que independente de quem for assumir aí, ele vai ter que implementar, que era algo que o Temer tentou fazer lá atrás com a questão ali do limite ali dos ajustes fiscais. Então a intenção é criar um limite ali de ajuste fiscal que seja realmente sustentável e que ele seja implementado e que não precisa ter aquelas famosas emendas, que precisa de fazer ali os reajustes fiscais para ficar dentro de um orçamento. Então a intenção que esse governo está tentando fazer, através aí do Haddad, que é o principal defensor, é de fazer esse pacote relevante de forma concreta. É claro, ele precisa ter ali um consenso tanto entre o Legislativo e o Judiciário, até por isso que ele está deixando aí para dezembro para conseguir ter ali um apoio fundamental e conseguir ganhar aí espaço e poder implementar. Essa proposta ela ainda não está pronta e o próprio Haddad falou que ela não vai ser finalizada, quer dizer, não vai se discutir aquela questão de isenção do imposto de renda até 5 mil antes que essa proposta esteja realmente fundamentada e pronta para ser votada. Porque primeiro precisa deixar a casa pronta ali na questão do ajuste fiscal para depois você conseguir avaliar esses possíveis benefícios aí, a extensão e naturalmente também reduzindo ali a receita que entraria para o governo. Então é algo que precisa ser pontuado. E os 3 pontos principais aí que essa reforma pretende, através dessa instituição, é na questão da previdência, dos benefícios e principalmente na indexação sobre essas obrigações, sobre essas despesas obrigatórias. Então, você deixar ali um indexador claro e que ele não seja oneroso ao longo do tempo, na hora que for fazer ali os reajustes, é importante para você manter aí a sustentabilidade dos gastos fiscais. E que aí você fala, Manuel, mas o que isso traduz no meu dia a dia e na questão dos investimentos? Se você tem uma economia que ela está pautada ali na sustentabilidade ao longo prazo e que tem um fiscal já definido, você tem incentivo para investidores institucionais do estrangeiro vir fazer alocações aqui ou até mesmo montar uma planta fabril, porque ele vai estar mais confiante que o Brasil realmente ele vai estar num movimento ali sustentável, que aí até vai de encontro também com o que a Moody's, né, que a agência de rating aí declarou recentemente que a gente está a um passo aí de se tornar o grau de investidor. É claro, eu acho que é muito otimismo, mas é um ponto que a gente precisa aí andar para realmente concretizar aí esse ponto de confiança que foi dado para a gente, que ele se torne real aí dentro desses próximos 2 anos aí do atual governo. A gente espera aí que a gente consiga entrar nesse clube aí da Moody's. Então, antes de ir para os comentários, tem algum comentário, Douglas? Não, ainda não. Sim? Não, porque eu vou deixar meus comentários para outra notícia do Banco Central. Toma. Porque vai muito com a ideia que o Manuel tá falando, que já pega as diretrizes, né, da parte de mudança de estruturas mesmo do nosso governo, também política de Estado, e vai entrar também em questão do Banco Central, porque é muito importante explicar mesmo sobre o Conselho Monetário, que a gente tem também, sobre o Banco Central e também o Comitê de Política Monetária, porque isso vai muito de encontro com as políticas governamentais nossas aí, de questão de orçamento. Maravilha. Então, logo vamos ter uns comentários aqui do Douglas aí. Tremei. ó comentários. Então, vou ler os comentários aqui do vídeo anterior, né, respondendo vocês. Tem o Bem Bolado Drinks, mandou: bom dia, Sérgio, de Almirante Tamandaré, aqui marcando presença, o mais novo aluno da turma 38 da UVP.
Parabéns aí, seja muito Parabéns. bem-vindo. Com isso, com a abertura entrando para a escola, agora você também vai conseguir abrir conta dentro da UVP Capital e aí você vai conseguir taxas muito legais e tendo um patrimônio um pouco mais alto, até os meninos podem acabar te atendendo aí, ou os meninos que ficam abaixo dos meninos também. Eu também tenho aqui a Jaqueline de Moraes 2772. Vocês são demais. Ela é muito bom. O Matheus Boneco disse, dúvida, qual a utilidade do Bitcoin hoje? Porque a gente falou que ontem teve uma fala do Matheus que Bitcoin não tem utilidade nenhuma. Prática nenhuma. O Bitcoin não pode ser utilizado como reserva de valor, desde o início tem que deixar bem claro isso. Por quê? Porque reserva de valor, a gente percebeu que em cada momento que há uma crise específica ali de posicionamento, o ouro sobe e o Bitcoin cai junto com as outras ações. Então ele não se mostrou ainda uma reserva de valor, esse é o nosso posicionamento, ponto, acabou. Porém, uma utilidade muito clara do Bitcoin é você conseguir escapar das mãos do governo, isso mesmo. Você tem um ativo onde você não pode ser, não existe uma possibilidade de ser confiscado, principalmente se você tiver a sua própria ledger, a sua própria carteira física e não deixando dentro de uma corretora. Então, a utilidade dele é uma utilidade de você ter uma liberdade muito grande a utilizá-lo e fugir das mãos terríveis do governo. Outro aqui, o Sigma Form disse, Edson fez um procedimento estético após o soco matinal. Sim, foi fimose invasiva. E o Daystars disse, bom dia, então bom dia para você também e para sua família. Bom dia? Ele deu pra Ele deu um bom família? dia. Ele deu também pra família dele. Bom dia para você também. O Theo Fernandes Oficial falou, ótimo programa de tradição, sempre inventando palavras. Que isso? A gente prepara aqui 1 hora antes pra estar lendo ali pro dicionário. A gente lê ali assim, ó, e vê. Essa aqui a gente vai falar. O Douglas muito gosta de falar isso mesmo. Ele fala assim, essa aqui é uma palavra que eu trazia de impacto. Inclusive, ontem às 3 da manhã tava eu e o Douglas se preparando pro programa de hoje. A gente tava ali, nada, não tinha nenhum álcool onde a gente tava, não existia, isso aí não existia. E a gente tava preparando, vendo notícias, estudando a fundo as notícias pra gente entender e trazer o melhor conteúdo aqui pra vocês. Não é, Douglas? Exatamente. Exatamente, né, Douglas? Matheus Boneco 1, ainda não espera do Edson ler uma notícia imitando um colono. Você quer fazer isso, Edson? Hoje não pode. Então, terça-feira. Perfeito. Chunk Frank Vuart, 1999. Pergunta, o que acontece se um chinês comprar um apartamento dentro daqueles prédios, para depois destruir e reconstruir? Tipo, as cidades fantasma têm um morador. O que acontece com esse inteligentíssimo cidadão comunista? Eu espero que ele saia antes de demolir, né? Primeira coisa. Se ele se recusar, provavelmente vai acontecer um erro estrutural no prédio ali e ó, acabou. É muito bom rir de chinês. Assim. Vamos lá. Opa. Vai. Continua o programa. Acaba que nem um cidadão chinês tem uma casa de verdade, né? Se a gente for estudar, ele tem um direito. Ele tem um direito de um usufruir de uma casa. Assim, Sim. O chinês... estado... Então, basicamente, o governo chinês está derrubando aquilo que é legalmente é dele, entendeu? Você só tá comprando um direito mesmo de estar lá, possado na casa. É o PCC. Partido Comunista Chinês. Mas é verdade, né? É uma curiosidade estranha. Interessante. Que a China é dona de toda a parte ali e realmente só concede o direito. Mas se a gente olhar... Como se fosse um IPTU mesmo, assim, paga um IPTU anual pra morar na essa casa. Perspectiva, por exemplo, se você fura e acha petróleo e tudo que tá abaixo do subsolo é do governo, então a gente tá morando em cima de algo que é do governo também. Verdade. Então a propriedade privada é uma mentira. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou virar hippie. Vai. O meu comentário é um pouquinho mais denso, é do Elton 1280. Ele pergunta sobre a Ambev. Essa pergunta dele é bem interessante porque ele pergunta... É porque a Ambev ela tem ações aqui no Brasil e tem ações também no exterior, na bolsa dos Estados Unidos. Então ele pergunta se ele compra ações aqui ou compra ações lá nos Estados Unidos, você está comprando da mesma empresa ou só da empresa aqui brasileira que vende cerveja, vende também refrigerante, também água. Aí o que acontece? O Alexandre Salles, ele respondeu, então queria agradecer também pela participação dele. Obrigado. Que ele fala que é a mesma empresa que vende no Brasil, América do Sul e também no Canadá. Então é parte também ali do Caribe. Que acontece que a parte das ações da B3, ela tem um total de 27,9. Então ela tem um total de free float de 27,9, só que 18,9 está na B3 e 9% está na Bolsa dos Estados Unidos. Então, é a mesma empresa. Só que, por exemplo, na Bolsa dos Estados Unidos também tem a InBev, que é uma empresa multinacional também,
ela é como se fosse assim, a Ambev é uma subsidiária da Embev, porque ela foi criada justamente depois da fusão da Ambev, no caso já existia a Embev também, com a Anheuser-Busch em 2008. Ou seja, se você tem ações da Embev, indiretamente você também tem ações da Ambev, porque ela é apenas uma subsidiária. Então você compra ali quase todo mundo. Então, por exemplo, hoje o código da Embev, ela é a BUD, que hoje está negociada a $65,42. Então, só a título mesmo de curiosidade, então, assim, respondendo a sua pergunta, é a mesma empresa, se você comprar aqui no Brasil, como também na Bolsa do Exterior, só que se você quiser realmente se expor a todo o grupo da Ambev, aí você tem que ir para a Embev, que aí tem outras marcas também, Corona, tem outras marcas internacionais, até de cervejarias belgas também, tanto que até a composição da empresa tem acionistas belgas, e também os 3 de referência aqui brasileiros, Marcel Telles, Beto Sucupira e também Jorge Paulo Lema. Aí você leva todo mundo, você leva tanto as subsidiárias Ambev do Brasil, também da América do Sul, como também parte da Europa e também outras empresas dentro do grupo. Então seria só essa título de curiosidade mesmo. Eu queria agradecer aos nossos inscritos, porque eles respondem também as perguntas. Então, sim, eu tava vendo isso. Isso é bem legal, porque isso aqui é muito... eu fico muito feliz disso, porque é algo que a gente quer trazer também. Que independente de quem esteja aqui, acho que a mensagem é o mais importante. Então, eu queria agradecer ao Alexandre Salles por ter respondido o Wellington de uma forma muito coesa e também inteligente. Carinho. Isso. Então, outra notícia que a gente vai ler aqui é sobre o Galípolo, né? O futuro, agora final do ano, futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse ontem a seguinte fala, abre aspas: eu tenho dito sistematicamente que eu acho que o Banco Central não deveria nem votar no CMN, na determinação da meta, que ele mesmo tem que perseguir. Acredito que isso não é tema para um diretor do Banco Central. Isso é bem polêmico, porque o CMN é o Conselho Monetário Nacional e ele é composto por quem, né? Pelo ministro da Fazenda, que é o Haddad, então é quem cuida das finanças do país, ou seja, quem vai fazer ali a política fiscal, a gestão do orçamento. É também composto pelo ministro do Planejamento e Orçamento, que no caso é a Simone Tebet, ou seja, é quem gasta, então pega ali, faz todo o orçamento para jogar para quem vai cuidar das finanças, que é o Haddad. E tem um presidente do Banco Central, que aí pega o Gabriel Galípolo. Então, assim, até para você estabelecer uma meta, precisa dos 3. É como se fosse uma empresa mesmo. Por exemplo, aquela pessoa que tem um conselho estratégico, você tem a controladoria que vai trazer os dados e tem um conselho de administração que precisa votar. Então, se você tem esses 3 componentes, você necessariamente precisa que tenha um voto, porque isso também é um voto de responsabilidade entre aquele que vai organizar as finanças, aquele que vai gastar os recursos, que pega ali a parte do orçamento também, e aquele que vai, de alguma forma, trazer a política fiscal e econômica, e pega também a política monetária, que aí, no caso, já é tanto a parte do Copom como também do Banco Central, porque o Banco Central também ele fiscaliza ali o sistema financeiro. Então, assim, essa foi a primeira fala do Galípolo, né? Já é uma fala um pouquinho diferente do que tem ocorrido nos anos anteriores, e isso demonstra assim, talvez não vai ter uma tanta incerteza do mercado, mas às vezes pode trazer assim, uma incerteza de comprometimento. É claro que eu até entendo o posicionamento dele, porque se você tem um ministro do orçamento e tem um ministro ali da Fazenda que vai organizar as finanças, são as ações dele que vai trazer as causas da inflação. Porque a consequência da inflação estar aumentando vai ser as políticas do governo, né? Só que precisa ter esse colegiado, precisa ter esse bloco junto, porque aí você, por exemplo, se eu vejo que está aumentando os gastos do governo ali, está impulsionando ali aumento da inflação, eu preciso que tenha o Galípolo e outros diretores do Banco Central sinalizando ali para a Tebet e também para o Fernando Haddad. Não pode ser todos independentes. Não é porque o Banco Central é independente que é todo mundo. Não, ele é independente nas políticas deles, mas eles têm que caminhar juntos. É igual a esfera política. A gente tem a esfera federal,
Nossa, estadual, agora, municipal. Não, eu falo Legislativo e do executivo. Montesquieu, na forma assim do Estado mesmo. Eles são independentes, as instituições são independentes, mas têm que ser juntas em questões mesmo de ações. Então você tem o poder judiciário, você tem o poder legislativo e o executivo. Eles são independentes, mas eles precisam caminhar junto, pelo menos numa pauta social. Então acho que seria a mesma dinâmica também para o Banco Central. Para eles, do Banco Central e também de política monetária e também outras questões. Eles precisam ir juntos para que eles tenham consciência e nossa, eu tô muito para depois não ter um problema de falar, poxa, isso aqui não aconteceu porque foi responsabilidade de um ou de outro. Não, todos são responsáveis se caso a inflação ficar acima ou abaixo da meta. Claro, se ficar abaixo da meta é algo positivo, mas ficar acima demais não tem aquele para ficar apontando o dedo. Todos foram responsáveis, até porque eles são pessoas do Estado, são funcionários, servidores públicos. Então, quer dizer, todos têm responsabilidade ali do ponto de vista econômico e também social, porque isso pode impactar um país todo. Então, fica só essa observação sobre as falas do Galípolo e que isso pode, de alguma forma, trazer incerteza para o mercado em questão mesmo de independência. Agora a gente vai para as notícias não tão irrelevantes, né? Porque essa era uma notícia relevante que a gente esqueceu de falar, que é sobre M&As. O que é um M&A? É muito comum, às vezes, você ouvir um M&A e agora você vai aprender. M&A é fusão e aquisição. É quando uma empresa compra outra, uma empresa incorpora a outra, uma empresa é vendida, ou um pedaço de uma empresa é vendido na troca de equity. Tudo isso é um M&A. Então, as fusões e aquisições, ou os M&As, voltam a crescer aí, somando mais de 195 bilhões de reais em 2024. Em comparação com o mesmo período, de janeiro a outubro, foi um aumento de 56%, né? Apesar de um ano com juros muito altos. Então, a gente vê aí que, apesar de não ter grandes IPOs, não ter ofertas públicas de ações, que são empresas começando dentro do mercado financeiro, ou seja, abrindo a oferta pública dentro da B3 ali para começar a vender, a gente não teve grandes IPOs, mas a gente teve um aumento grande aí de fusões e aquisições entre as próprias empresas, né? Se a gente olhar esse número de 195 bilhões de reais, de janeiro a outubro, já ultrapassou inclusive o ano inteiro de 2023 ali, que foi 117 bilhões, quase o dobro inclusive. Não, exatamente. E assim, falta ainda 62 para igualar o mesmo número de operações, só que o valor foi alto. Então, por exemplo, você teve mais quantidades ali de operações feitas, só que com menores valores. Então, a gente já começou a avançar aí nessa parte. É importante porque isso aqui já demonstra mesmo que em tempos de incerteza ou em tempos mesmo de dificuldade financeira das empresas, é o momento ideal para fazer compras de companhias. Então, por exemplo, os momentos que o Buffett mesmo compra ações é justamente quando as empresas estão com... Não as empresas com dificuldade financeira, mas a conjuntura econômica de alguma forma impacta ali os resultados das companhias. Eu falo sobre isso porque, se a gente for pegar as maiores aquisições aqui, foi, por exemplo, da S Brasil na composição ali da Aura. Então, ela comprou ali o valor de 16,5 bilhões, que no caso dá 3 bilhões de dólares. A gente tem também a Santos Brasil, que teve o controle vendido ali para a francesa CMA-CGM por 6,3 bilhões. Então, quer dizer, bons negócios nesses momentos de conjuntura, eles conseguem fazer fusões e aquisições, como também, por exemplo, a Fleury e a Hermes Pardini também agora são do mesmo grupo da Fleury, mas em momentos também de incerteza, eles foram lá e teve essa fusão também dessas companhias. Aqui a gente também tem essa da Fleury e Hermes Pardini foi de outro período, é só a título de exemplo mesmo. Mas, por exemplo, a gente tem aqui a aquisição dos campos de petróleo pela April. Então, aqui também tem os setores também, que o setor de infraestrutura e óleo e gás é o que mais teve destaque nesses últimos meses, na verdade, desse ano. Então, isso aqui também já mostra que o mercado, além de estar fazendo aquisições, está fazendo aquisições em setores estratégicos, tanto de infraestrutura como de óleo e gás, que é um dos mais importantes também na composição do nosso PIB e também tem vantagens competitivas. A Cosan mesmo já quis fazer IPO, né, fora do Brasil, para tentar abaixar ali a alavancagem da Hold, que no caso tem a parte da Cosan e tem as subsidiárias, então ele queria abaixar o endividamento da Cosan. Só que acabou que não foi adiante esse processo, mas também já era uma sinalização também de novas fusões e aquisições ali de outras companhias. Então isso aqui só mostra mesmo com juro alto, também escassez de IPO, ainda tem bons grupos aí comprando bons negócios e aumentando aí sua participação em outras companhias. Eu queria trazer o que o Douglas falou de uma maneira mais voltada para as finanças pessoais também, que é uma coisa interessante que a gente faz na consultoria, que é
além da reserva de emergência, que é necessário que você tenha, pelo fato de que senão você vai ter que vender os seus ativos de maneira desesperada, com um preço muito abaixo do mercado em alguns momentos, é interessante também fazer o que o Buffett faz, que é uma reserva de oportunidade. E aí eu quero responder uma pergunta que já tem um tempo que o menino mandou, aquele menino que tem 14 anos, que ele fez uma pergunta legal, a gente respondeu aqui, que ele já investe há um tempo e tal. Ele veio com uma dúvida de um menino de 14 anos, né? Ele perguntou que o sonho dele era comprar uma moto ou se ele continuava fazendo os aportes de investimentos. E aí uma provocação que eu faço para ele é o seguinte, olha que interessante. A reserva de oportunidade, além da sua reserva de emergência, ela faz com que em momentos de crise, em momentos onde vão surgir oportunidades, você tenha um capital para investir. E isso é o que fez mesmo muitas pessoas ganharem muito dinheiro. Então, assim, ter um capital financeiro líquido é o quê? Dinheiro. Você consegue ele trocar. Algo que você consegue converter em moeda de maneira muito rápida, né? Converter em troca de maneira muito rápida. Então, uma moto não é um capital líquido. Uma casa não é um capital líquido, entendeu? Mas você ter ali 50 mil, 10 mil, se for o seu caso, ou 100 mil, 1 milhão, parado, né? Quando eu digo parado, é rendendo uma Selic, ou seja, com liquidez rápida ali, você consegue ver oportunidades chegando e conseguir abraçar essas oportunidades. Então você vai ver um cara que está com um lote de 100 mil, que está por 40, porque ele está precisando muito. Você tem a reserva de oportunidade. Você vai ver ali um acontecimento específico, que alguém está precisando muito do capital e tem um capital para vender. Você tem aquela reserva de oportunidade. Isso acontece nas empresas, isso que o Douglas está falando, e isso acontece na vida pessoal. Então, antes de você querer, além de ter a reserva de emergência, que é primordial, se você não tem isso, você está errado. Mas se você já está começando a investir e tudo mais, você está pensando em, vou melhorar uma coisa aqui para mim, vou comprar uma outra coisa, ter uma reserva de oportunidade, no momento que a oportunidade surgir, vai ser uma das melhores decisões da sua vida. Você conseguir, por exemplo, comprar um gado. Você vai comprar um gado ali, um bezerro tá 1.300. Aí tem um período que cai para R$800. Só que aí, nesse período é um momento de crise, então ninguém está conseguindo ganhar dinheiro nesse período. Mas quem ganhou lá, deixou separado como reserva de oportunidade, faz muito dinheiro nesses momentos. Então, voltando, isso acontece na vida empresarial, que são M&As, são fusões e aquisições, também acontece na sua vida pessoal se você ter essa consciência de ter uma reserva de oportunidade. Perfeito, é isso mesmo. É a lógica do que tem em caixa é rei, né? Quem tem caixa é rei. A Ambev mesmo é o que mais trouxe, assim... Você vê, a Ambev mesmo, só do caixa dela, já consegue aumentar os resultados dela só com aplicações financeiras. Tem mais de 16 bilhões em caixa. O Buffett, 300... Como é que você vai contra uma empresa dessa que ela pode comprar a qualquer momento, entendeu? Exatamente. É isso. Então, mas é uma decisão da empresa. A Ambev poderia aplicar muito esse dinheiro em infraestrutura e tudo mais, mas ela tem essa reserva de oportunidade, caixa. Então, para finalizar o programa hoje, eu quero trazer o recado final hoje para quem? Alguém aí? Alguém? Pode ser, assume a bronca então. Não, Douglas Ribeiro. Então vamos lá, vamos falar sobre o Brasil hoje. Hoje a gente tem Brasil e Peru às 21h45. Então, queria trazer uma curiosidade sobre a Copa América, porque ela é uma competição de futebol mais antiga do mundo, de seleções ali. A primeira competição mesmo aconteceu em 1916, com apenas 4 participantes, que era Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. Assim, não querendo ser um pouco estranho assim, mas é as seleções mais principais do nosso continente, então foi a melhor Copa América, se a gente for pensar do ponto de vista de qualidade técnica, porque o restante é ruim. É um lixo. Então, Pronto. só falando, com base na introdução que eu fiz, hoje o Brasil vai vencer, certeza, e tô acreditando aí que vai ser uns 2-0 por aí. 2-0? E você? E o Douglas, ele não falou esse detalhe, daqui a pouco ele tá pegando um carro, porque é logo ali em Brasília, ele vai assistir o jogo, Brasil e Peru. Eu acho que vai ser 1-0 sofrido. 1-0 sofrido? Pro Brasil. Qual que é, Lu? 0-0? 0-0, jogo feio ainda. 0-0 que... Eu vou de 3-1. Vai. É isso, então é isso. A gente... Pra finalizar o programa, é isso aí. Um recado final pra vocês muito bom. Deixa nos comentários aí o bolão. Então coloque aí quanto vocês acham que vai dar o Brasil, como vocês enxergam o Brasil e como vocês enxergam o Peru. E aí deixem o seu placar ali. Quem acertar, a gente vai ler o comentário. Justo. Justo.